gente debater o que é o café a nível mundial hoje em dia, principalmente o café Taquaritinga. Taquaritinga é conhecida como a capital pernambucana do café, e a gente vai fazer um estudo em loco, todos juntos, né, com uma amostra mínima, uma única torra. Eu separei em torno de 7 quilos já com sobra, porque eu não tinha esse dado e também não fiz questão de ter esse dado. Tá? A gente vai torrar o café, vai ter um resumo do que um mestre de torra faz com o café, entendeu? E vai ficar à disposição de vocês. Quero recebê-los para que juntos a gente deguste uma experiência de uma das minhas paixões com vocês. Então, nós aqui hoje, fazendo um breve resumo do que iremos fazer no dia de hoje, para degustar com vocês essa experiência. Então, devido à época não apropriada para o café e ter onde a gente ter esse primeiro encontro, mas tudo aqui ao redor é plano, mesmo em cima de um planalto, e Taquaritinga é uma cordilheira de serras. E em todos os brejos pernambucanos se existia café. Pernambuco era a capitania que dava mais lucro para a coroa portuguesa, junto da capitania de São Vicente, né, que é a atual São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E a primeira remessa de café que veio para o Brasil, que é o arábica típica, existem 2 espécies de café, arábica e robusta. No grupo do robusta está mais conhecido aqui, são os cafés canilões, com teor de cafeína extremamente alto e não é uma bebida tão clara, tão complexa na xícara. E do outro lado a gente vai ter o grupo do coffee arábica. Só para vocês se situarem nas 2 famílias. Na família do arábica, o que predomina ainda aqui em Taquaritinga é a variedade típica, tá? Que foi a primeira variedade cafeira implantada nas Américas e no Brasil, contrabandeada da Guiana Francesa pelo Pará, no ano de 1927, certo? Essa primeira remessa de cafés contrabandeadas, primeira foi para a capitania de São Vicente. Era na época que os bandeirantes estavam lá desmatando, escravizando os índios e indo sentido ao interior. A segunda remessa desse café veio para Pernambuco, para os brejos pernambucanos. Nos brejos pernambucanos, que era tudo isso, foi implantada a variedade arábica típica. Devido à baixa produtividade e ao interesse comercial do Sul e Sudeste, nos anos 60, após a criação da Sudene, o J.K. José Kubitschek, houve, devido aos baixos preços e interesses de uma elite, entendeu, dominadora, houve um incentivo para se arrancar esse café, no intuito de que não tinha futuro, e grandes proprietários de terra e pequenos receberam dinheiro, então erradicaram esse café para investir na pecuária. Só que não tinha gado ainda. Mais tarde, foi-se observado através de pesquisadores que esse incentivo, na verdade, era para que o café do Sul e Sudeste, que eram outras variedades altamente produtivas, elas viessem, fossem vendidas aqui. Porque o mercado local de Pernambuco, ele já comportava aqui, então não podia entrar um café de variedades, entendeu? De lá. Então, a ideia era que fossem implantadas variedades produtivas que foram desenvolvidas nos anos 50, que foi a variedade Catuai amarelo e vermelho. Só que depois que erradicaram, não chegou as mudas ou as sementes para fazer o viveiro ou o auxílio do governo. Então, ficou tudo arrancado. Taquaritinga do Norte, a arábica típica, foi preservada aqui, que é um café sombreado. Ele está num consórcio não só com os requisitos de Mata Atlântica, que a gente tem aqui, como com as frutíferas.
manga, abacate, laranja, caju, goiaba, bananeiras, entendeu? Laranja de diferentes espécies, limão. Então, vocês realmente assim estão na hora certa para a gente, né, vivenciar isso. E tudo isso inserido num sistema agroflorestal, sombreado. Então, devido à baixa produtividade, esse café ele foi erradicado a nível mundial e substituído por variedades mais produtivas. Né? Hoje a gente, como exemplo de Taquaritinga, em média escala, a gente tem lá no Ceará, no Alto do Baturité, né, que eles preservaram ainda o típica. Qual é a vantagem do típica e a desvantagem? A desvantagem é um café que realmente ele produz muito pouco. Quando se faz uma análise do solo, vamos pegar 1 hectare. 1 hectare são quantos metros quadrados? 10 mil. A gente pega 10 mil metros quadrados de um típica e bota ele para produzir. Chama o engenheiro agrônomo, faz análise de solo, vê se precisa corrigir alguma coisa. Normalmente aqui, como a matéria orgânica é abundante, normalmente tem que se fazer a correção do solo, porque a acidez é muito grande, né? Então a gente cuida lá do solo, e isso é um exemplo hipotético. E se precisar de algum fósforo, tá? Ou então um super simples, a gente vai colocar lá. Tem que cuidar do solo, cuidar da planta para que ela absorva os nutrientes. Mas em condições normais de um hectare bem cuidado, ele vai produzir em média estourando 10 sacas por hectare. Se a gente conseguisse 10 sacas por hectare hoje em dia, com as dificuldades das condições climáticas, né, e etc., seria maravilhoso, se não houvesse escassez de chuva, etc. Não se chega a isso. Aí a gente pega as variedades modernas, ela vai te dar por baixo, você cuidar direitinho dessa planta, você vai ter aí, a partir do 5º ano de produção, vai ter 25 sacas, mais do que o dobro. Tem exemplos de que quando você cuida muito bem, você tira 40, a média é 38 a 42 sacas por hectare. Então, em tese, não se compensa ainda manter, para a maioria dos cafeicultores que não tem o conhecimento técnico que a gente, porque mal paga os custos na maioria das vezes. A Associação de Cafeicultores tem mudado essa consciência, tem incentivado aos agricultores eles voltarem para a roça para cuidar desse café. E como eu costumo falar em palestras, cuidar desse café como se ele fosse uma especiaria de plástico. A gente vai ter ali 89% de água e 11 a 12% de cafeína, que é o pigmento preto. Então, quando você queima um café, aquilo que é preto, mesmo que tem gente que diz, eu gosto de café preto, aí massa. Mas é porque isso é um dado histórico, né? A gente fica acostumado. É cultural isso aí. Aí, tá lá o café preto. Você está ingerindo carbono junto com cafeína. Isso não sou eu que estou dizendo, gente. Isso são cursos que eu fiz para aprimorar e poder ter propriedade de falar para vocês. Eu tenho clientes de café que não tomava café. Dona Enilda Galvão, posso citar o nome dela, que ela já fez várias homenagens lá no Instagram e marcava, etc. Ela tinha problema com azia e gastrite. Não podia café e adorava café. Numa das feiras da Agro Nordeste, eu fui lá e eu a convenci a comprar um pacote de café. E eu disse, olha, a senhora leva e a senhora só me paga quando provar e tiver essa experiência. Ela, imagina, aí pagou, né, e levou. Ela nunca mais teve azia. Não incomodou a gastrite dela. Por quê? Porque ela estava tomando café como se ela tomasse qualquer bebida natural. Aí a gente chegou, mais uma vez, à conclusão de que muitas pessoas, obviamente, tem gente que tem intolerância realmente à cafeína, que pode ser o melhor café do mundo, ou que não gosta de café, que não vai estar bem com aquele tipo de bebida. Mas 90% do que eu vejo de que amigos produtores que se importam com a qualidade, eles dizem a mesma coisa, de que clientes que tinham principalmente azia, dor de cabeça, depois começaram a provar um café, não só o meu, de algum colega, mas o café de alta qualidade, de um padrão então diferenciado, deixaram de ter isso. Por quê? Porque o problema não é a cafeína. Obviamente tem gente que tem intolerância à cafeína, né? Como gente que não pode comer chocolate.
Mas pessoas que gostam de café, elas falaram, ó, não tive mais isso. Porque são as impurezas, o mofo, entendeu? Que está ali, que quando você bota dentro, não queimou tudo, queimou. Todo pacote de café, que eu deixei aqui uma brincadeira, todo mundo vai brincar aqui. Ó, aqui no verso tem a data da torra, por quem foi feito, de onde é, a altitude, a nota sensorial, está tudo aqui. Você é obrigado a discriminar, principalmente, ao meu ver, a data que aquilo ali, aquele produto, ele teve início. Eu acho que Taquaritinga, ela não se adaptou à moderna cafeicultura ainda de montanha. Eu percebo que tem um brilho muito exacerbado de orgulho por aqui ter o típica. Porque existe estudo, existe esforço, que hoje em dia as pessoas não querem ter esforço. Eu, particularmente, eu preservei o meu típica, mas eu tenho outros viveiros de outras variedades. Porque eu acho importante a gente se adaptar. Como dizia Belchior, o novo sempre vê. E é você que vive o passado que não vê que o novo sempre vem. E eu acho importante a gente, entendeu, desromancear essa coisa do típica, entendeu? E estudar outras variedades, outros comportamentos. Veja, se a gente fosse vender todo o valor agregado, a especiaria, a questão da agricultura familiar, que é tudo manual, por isso que eu trouxe essas amostras aqui para vocês fazerem, entenderem aqui como é empacotado um pacote de café. Se eu fosse colocar os custos da colheita, de domingo a domingo, como eu mesmo me insiro, estou lá dentro, observando para ver se o colhedor está colhendo. Outra dificuldade, mão de obra. A gente, a cada dia que passa, tem essa dificuldade, e acho que alguns de vocês, nos municípios de vocês, vivenciam isso também. Se eu for colocar todo esse valor agregado numa produção pequena, porque é uma especiaria, esse pacote de café aqui, ele por R$100, ele estaria num preço justo. Só que dificilmente hoje em dia você vai ter propriedade para pagar R$100 num pacote de café, enquanto Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo vão te entregar um café tão equilibrado na xícara como esse, não de forma ecológica, não de forma orgânica, até porque esse termo orgânico é muito complexo. Todo pacote de café que eu vou vender, eu não vou vender porque seu nome? Renan. Porque Renan colocou a R$50 o pacote dele. Não, a gente vai lá, vai para uma planilha. Qual foram os meus custos para fazer nafta de sola esse ano? Portanto, precisou fazer alguma correção? Precisou. Não precisou? Não precisou. Beleza. Vamos lá. Adubação foliar. Tem? Não tem. Pronto. E se tem, qual foi o custo? Outro passo. O custo da colheita esse ano. Como é que está a mão de obra? Escassa. O camarada aqui que cobrou ano passado, entendeu? 15 quilos por R$25, ele só quis cobrar por 35 ou 40. E aí, a minha mão de obra, tá, e o trabalho que eu vou ter no pós-colheita até 9 horas da noite, lavando café quando chega da fazenda, para que ele não fermente de forma indevida. Massa, tá aqui. Quantos dias foram, quantas horas foram? Beleza, vamos agora para o processo de secagem. Quantas vezes eu tive que correr, eu tive que ligar para meus ajudantes, cobrir com as lonas o café, não molhar, porque se molhar ia fermentar, ia criar micro-organismos, entendeu? A bactéria lá comer o meu açúcar e soltar lá as enzimas dela que ia fermentar meu café de forma indevida. E aí, sabe? Então, é uma planilha que você faz por sacas de café que são 60 quilos. Detalhe, a saca de café maduro são 20 quilos, 300 quilos. Vai secando, vai se preparando até desculpar, ficar em grãos no padrão commodity, que são 60 quilos. Então, eu já calculo tudo isso, jogo para 60 quilos, para depois vir o transporte e o custo da torra para fazer-se um cálculo, entendeu? Nas regrinhas de três, como é difícil, para que eu tenha o real valor do meu café empacotado, com a embalagem e com o adesivo.